pessoa que tem de Deus uma grande visão vai passar um momento de solidão. Se você ainda não passou, é porque a visão ainda não foi grande o suficiente. Para uma grande visão, para um nível mais intenso e mais profundo, a solidão não é um dilema, é uma necessidade. De parar para pensar sozinho, sem a intervenção de pessoas que não podem opinar no que não viram. Um tempo só. Eu não estou falando de depressão, eu não estou falando de se emburacar a vida toda no limbo do esquecimento. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre estar só por um tempo. Acredito que melhor do que solidão é solitude. Mas é porque eu quero ser honesta. E a verdade é que solitude é só um momento. Solidão dura um pouco mais de tempo. E dependendo da visão, não é solitude. Eu tenho que ser honesta. Dependendo da visão, é solitário mesmo a caminhada. Alegria eu poder estar aqui nessa casa. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da bispa. Meu Deus do céu. Deus abençoe. Feliz em conhecer tanta gente de Deus. Quero aqui render graças também pela vida do pastor André. Falei certo, pastor André? Glória a Deus. Pela vida da pastora Micaele. Que casal precioso, que casal abençoado, que casal de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da Ana Júlia. Falei certo, Ana? Ana Júlia Canela de Fogo. Glória a Deus. Deus abençoe você. Não sei, é seu pai, seu pastor Eduardo. Não tem como esquecer. Sabe que o nome do meu esposo é pastor Eduardo, né? Olha isso, o nome do meu esposo é pastor Eduardo. Não, o nome do meu esposo é Eduardo, né? Deus abençoe, pastor. Muito feliz em estar aqui, irmãos, porque Deus está aqui, né? Não há lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus. Não é todo lugar que Deus está. Antigamente, para consolar algumas pessoas no início da fé, até porque eu não conhecia muito, né? Eu tinha essa mania de olhar para todo mundo e para fortalecer, né, para ajudar as pessoas, dizer isso para todo mundo. Eu dizia para todo mundo: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Aí um dia Deus falou assim: para, porque eu não sou com todo mundo, não. Eu disse: realmente. Aí, tempo atrás desse, meditando no texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 15, você vai ver Jesus dizendo assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e dá fruto, eu podo para que ela possa dar mais fruto. Toda vara que estando em mim não dá fruto, pode abaixar um pouquinho, viu? Toda vara que estando em mim não dá fruto, essa eu corto e lanço no fogo. E é aqui que você vê que realmente o fato de todo mundo ser com Deus não significa que Deus é com todo mundo. Olha que coisa interessante. O agricultor é Deus, a videira é Jesus Cristo e nós somos quem? As varas. Aí veja, todas as varas na narrativa de Jesus, de João capítulo 15, estão nele. Todas as varas, as que dão fruto e as que não dão. E é interessante as que estão nele sendo alimentadas pela mesma seiva, pela mesma terra, sendo regadas pelo mesmo agricultor. Como podem todas estarem sendo cuidadas de igual modo e umas darem frutos e outras não? Então veja, a que dá fruto ele poda para dar mais fruto, a que não dá fruto ele corta e lança no fogo. Mas o que elas têm em comum é que todas estão nele, que é a videira. E aí Jesus vai dar continuidade à explicação e ele vai dizer assim: como a vara de si mesma não pode dar fruto, assim são vocês. Ou seja, todos que estão aqui têm possibilidade de dar fruto, porque todos estão em mim, mas nem todos estão dando fruto. Aí ele explica e diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Ou seja, vocês vão dar o fruto que vocês desejarem. Então olha o que Jesus está dizendo para a gente. Gente,
há muitas formas de vocês estarem em mim, mas só há uma forma de eu estar em vocês. E que forma é essa? Ele vai dizer, pela palavra. Se vós estiverdes em mim, ou seja, todos vocês podem estar em mim, mas só tem uma forma de eu me identificar em vocês. Tem muitas formas de vocês me reconhecerem, é o que Jesus está dizendo, mas só tem uma forma de eu reconhecer vocês. E qual é essa forma? Só se vocês estiverem em mim e as minhas estiverem em vocês. Podem vocês estarem em mim e eu não estar em vocês? Pode ou não pode? Pode, senão toda a vara dava fruto, mas tem vara que está nele e não. Então vou perguntar de novo. Pode a gente estar nele e ele não estar na gente? Pode ou não pode? Tanto pode que a palavra de Deus diz, e é o próprio Jesus novamente que afirma. Não é Paulo, não é Pedro, nada contra, mas é que quando é Jesus a gente tem que dar outro nível de atenção. É o próprio Jesus que em outro momento vai dizer assim, naquele dia muitos, não são poucos, naquele dia muitos virão até mim e dirão, Senhor, em teu nome. Ou seja, nós estávamos em ti. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos pessoas, em teu nome operamos milagres. E é ímpio, gente, que usa o nome de Jesus? É ímpio que expulsa demônio no nome de Jesus? É ímpio que impõe a mão nos outros para ser curado? Quem é que faz essas coisas? É as varas, é os crentes. É as varas. E naquele dia ouvirão o Senhor dizer o quê? Apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então não é só sobre nós conhecermos Ele, mas é o quanto Ele conhece a gente. Não é apenas sobre o quanto nós estamos nele, mas o quanto temos dele em nós. O salmista vai salmodiar uma guerra que aconteceu entre Israel e os midianitas. Isso está relatado no livro de Crônicas, mas ele vai salmodiar no Salmo de número 18, se eu não me engano. E ele vai trazer a narrativa do louvor dessa canção, baseado nessa história que aconteceu, dessa batalha contra os midianitas. Aí o texto vai dizer que vendo os midianitas que Israel prevalecia contra eles, e vendo que Deus era com eles, ou seja, com Israel, o texto do Salmo vai dizer assim, clamaram até o Deus de Israel. Ou seja, eles clamaram até o Deus de Davi, eles clamaram o Deus certo. Vendo que Israel prevalecia na batalha contra, eles começaram a ver que só poderiam ter vitória se clamassem ao Deus que estava do lado de Israel. Estão compreendendo? Aí na hora do ardor da batalha, o que eles fizeram? Se posicionaram em clamor em favor do Deus de Israel. Como quem diz, Deus de Israel, acorde a gente aqui também. Só que o texto vai dizer assim, segundo o salmista no capítulo, no número 18. Ele vai dizer assim, clamaram até o Deus de Israel, mas não houve no céu quem os ouvisse. Só que, veja, Deus ouve tudo, sim ou não? Sim ou não? Então, na verdade, o que o texto está dizendo é, não houve no céu quem os atendesse. Não houve no céu quem os respondesse. Não houve no céu quem os escutasse. Veja, a necessidade do clamor era legítimo. Eles estavam clamando ao Deus certo, mas Deus respondeu eles por isso? Não, porque Deus é Deus de aliança. Não basta você conhecê-lo, você precisa prosseguir em conhecê-lo, se envolver com ele. Com todo respeito, irmãos, não basta conhecer o nome de Jesus, tem que saber o nível de autoridade, de legitimidade que ele tem na sua boca. Então a gente vai descobrir isso, que na videira tem muitas varas, mas nem todas dão frutos. Por quê? Porque não é sobre todas estarem nele, mas é saber em quantas ele se identifica, em quantas ele está. E quais são as únicas que ele se identifica? Somente aquelas que estão na palavra. Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então assim, você pode sentir Deus de diversas maneiras. Você pode adorar a Deus de diversas maneiras. Você pode servir a Deus
de diversas maneiras, mas você só é servido dele de uma única forma. Você só é conhecido dele de uma única forma. E que forma é essa? Mediante a sua palavra. Então é por isso que quando eu falo da minha alegria de estar aqui, eu quero que vocês entendam o nível da alegria. Por quê? Porque não é todo lugar que a gente pode chegar e dizer: estou alegre porque Deus está aqui. Estou alegre porque a presença de Deus está aqui. Olha aí para o teu irmão e para a tua irmã e diga: Deus está aqui. Isso significa que tem muitos corações aqui voltados para a palavra, louvando a palavra, engrandecendo o verbo vivo. Oh glória, glória, oh glória, aleluia, oh glória. E num lugar assim como, Camila? Num lugar assim aonde Deus está, não há nada que Ele não faça, nada que Ele não faça. Então vigia aí com os teus pensamentos, porque você está em um lugar onde tem 100% de chance de tudo o que você pensar e pedir, Deus promover, Deus realizar. Oh glória, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo 10. Oh, glória a Deus. Deixa eu botar um alarme aqui. Que uma das coisas que acontecem também no lugar que Deus está é que a gente perde a noção da hora. Daniel capítulo 10, verso 7 em diante. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: só eu, diga só eu, é o que Daniel está dizendo, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão. E não restou em mim força, e desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. E certa mão me tocou e fez com que eu me levantasse. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Está dizendo, certa mão me tocou e me levantou? É isso que está escrito? Não, está dizendo, certa mão me tocou e fez com que eu me levantasse. Tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Olha para o teu irmão e diga, ele está apavorado. Ele disse, Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Está dizendo que levantou ele, gente? Está dizendo que mandou ele levantar, não é isso? E levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo, pus-me em pé, tremendo. Estava tremendo, mas estava com medo, mas estava apavorado, mas ficou? Aguentou de pé. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você libera essa mesma palavra de ordem sobre a vida da pessoa que está ao seu lado, tá bom? Quando eu disser 3, irmãos, essa palavra determina o rumo profético que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Então, por favor, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Então, como profeta, quando eu disser 3,
Você vai dar uma sacudida no ombro da pessoa que está do seu lado. E vai dizer para ela desse jeito: levanta-te. Tá bom? Para não ficar difícil, né? Levanta-te. Você vai dizer: se levanta. É melhor, né? É 1, é 2, é 3, diga! Se levanta. Se levanta. Camila, mas eu não estou aguentando. Estou fraca, estou fraco. Eu quero, mas eu não consigo. Eu creio, mas eu não estou aguentando. Deus nunca vai te dar uma visão que você não é capaz de administrar. Deus nunca vai te dar uma visão de futuro, de destino, de projeto, que você não seja capaz de suportar. O que você está passando é o processo da administração dessa visão. Daniel, no capítulo 1, a partir do versículo 17 do seu livro, você começa a perceber que o Senhor lhe confiou, depois daquele processo de santificação. Eu achei muito forte, porque logo que eu cheguei aqui, o pastor, junto com vocês, estavam adorando um hino que exaltam a santidade de Deus, e ele estava dizendo: quanto mais você se santificar, mais poder você tem. Aonde há santificação, há manifestação de maravilhas. E eu ouvi aqui a citação que ele fazia de Josué, quando em dias de batalhas o anjo do Senhor encontrou e disse para ele: Josué, santifica-te hoje, e amanhã você verá maravilhas no meio do arraial. E isso é uma realidade. Daniel, logo após um propósito de santificação e de consagração que ele instituiu dentro do cárcere, porque ele foi levado junto com mais alguns, cativos nesse primeiro grandioso cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Só que ele não era como os outros cativos que estavam encarcerados. Em razão dele ser muito estudioso e estar entre os príncipes de Judá, colocaram ele em uma outra envergadura, porque Nabucodonosor era extremamente globalizado. E ele compreendia, ele sabia a capacidade de conhecimento que cada nação que ele tornava cativa poderia contribuir com o seu reino. Isso é uma inteligência, isso é de uma estratégia que, apesar de sermos contrário ao cativeiro, não pode ser negligenciado. Ele fez algo muito inteligente. E aí, dentro disso, Daniel está entre esses príncipes extremamente estudiosos. E aí ele vai se abster de comer a porção do manjar diário do rei. Gente, não é comida debaixo da grade, não. O cárcere dele é privado, ele só não pode sair da nação, mas ele está sendo criado dentro do palácio, comendo do que haveria de melhor dentro da dieta real, ou seja, da porção do vinho que o rei bebia e da comida que o rei comia, ou seja, aquilo que era melhor selecionado era o que estava sendo passado para Daniel e para os seus amigos e para os outros príncipes caldeus, que também Nabucodonosor tinha plano de tornarem sábios e conselheiros dentro do seu reino. Agora, Daniel vai se abster disso, ainda que ele pague o preço da própria vida, mas Deus vai permitir com que ele ache graça diante do chefe dos eunucos, e ele vai dizer: olha, experimento, te peço 10 dias que se nos deem legumes a comer e água a beber no lugar da porção do manjar do rei. E por que Daniel vai fazer isso? Porque ele não bebe vinho? Não. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele não come carne? Também não. Não é por isso, porque dentro da cultura dele ele podia comer carne e ele também poderia beber vinho. Só que a maneira como essa carne era preparada, segundo a orientação de Moisés em Levítico, ela era preservada até os dias de Daniel, até os dias de hoje. Então ela precisava ser cultivada e ser tratada de uma forma totalmente diferente na cozinha, não é na mesa. O processo começava desde quando você capturava o animal. E o vinho a mesma coisa. Visto que ele não tinha a administração da cozinha, ele preferiu abster-se do alimento da mesa. Então por que Daniel na verdade se consagra? Porque ele não pode administrar. Eu tenho até uma palavra que Deus me confiou sobre isso, onde ele sempre disse para mim, e quando eu tenho oportunidade eu digo isso para as pessoas: tudo que você não puder administrar, é melhor você cortar, para que você não seja administrado por aquilo. E foi isso que Daniel fez. Já que eu não posso administrar o cutelo, já que eu não posso administrar a carne, já que eu não posso administrar como vai ser separado o sangue, as vísceras do animal, como é dentro do costume da cultura do hebreu, assim como também o vinho, eu prefiro então me abster. O que é isso? Tudo que eu não tenho o controle, eu prefiro me abster.
É isso que Daniel está fazendo. E aí ele vai se separar nesse período de 10 dias. Aí o texto diz que depois dos 10 dias, está comprovado sua força, o viço da sua pele, o seu vigor, bem como dos amigos dele. Aí o texto diz que o eunuco viu que eles ficaram melhores. Então deu prosseguimento para eles com aquela dieta, porque eles ficaram mais fortes. Aí ao cabo desse propósito, de um ano, né, para se apresentarem diante do rei, o texto vai dizer que quando esse propósito termina, que não é bem um propósito, mas eu digo esse processo de abstenção, esse nível de consagração, faz com que Deus derrame sobre Daniel e sobre os seus amigos dons excelentes. E entre eles, no verso 17 do capítulo 1, Deus vai derramar sobre Daniel uma sabedoria excelente, um conhecimento excelente, e o texto vai dizer assim, e um discernimento de visão e de sonhos. Do capítulo 2 para frente, vão começar a acontecer coisas dentro do reino que despertam, como disse Paulo a Timóteo, o dom que já estava em Daniel, mas que não havia oportunidade para manifestação. Só que isso vai acontecer de uma maneira muito intempestiva, de uma maneira ruim. Você não pode estranhar ambientes desconfortáveis, eles existem para despertar o dom que há na gente. Existem coisas que estão na gente que só vão se manifestar em períodos complicados. É por isso que Deus não se agrada de crente covarde, de gente que foge de peleja. Ei, Deus prefere um crente que liga para a seguradora, que liga para o cartão de crédito e que quer renegociar a dívida, do que de um crente que prefere deixar 5 anos e a dívida caducar por fuga de não querer saber como vai pagar. Deus não gosta de crente covarde. Deus gosta de quem vai para cima, para conversar, para saber. Por quê? Porque são essas adversidades que têm o maior poder de despertar o dom que Deus já entregou para a gente. De que forma isso vai acontecer no capítulo 2? O texto vai dizer que Nabucodonosor vai ter um sonho, rapaz, um sonho perturbador, um sonho que ele discerne, que tem um alto teor profético. Ele poderia não saber esse nome, dizer profético, mas ele sente que é um sonho que vai trazer presságios, que anuncia alguma coisa. E o texto diz que ele levanta de manhã angustiado, atordoado, chama todos os astrólogos, adivinhos, sábios do palácio e começa a inquirir eles e a dizer, eu tive um sonho e eu quero que vocês deem a interpretação desse sonho. Aí ele não diz só a interpretação do sonho. Como ele queria ter certeza que a interpretação não seria relativa, já contou um sonho no meio de um monte de gente? Já teve essa experiência? Cada um às vezes vai ter, eu acho que isso aí quer dizer isso aqui, hein? Eu acho, cada um vai contando de um jeito. Cada um vai contando de uma forma. Então ele não queria que isso entrasse no campo da relatividade. Então, como prova de que o que ele está sonhando deve ser algo específico, para que a angústia saia do seu coração, ele vai colocar a coisa da seguinte maneira: eu não quero apenas saber qual é o significado do sonho, mas para ter certeza que vocês vão dar o significado correto do sonho, eu quero que vocês digam o que foi que eu sonhei. Rapaz, isso é muito sério. Olha o que é que o homem está dizendo. Eu quero saber o sonho, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e o que ele significa. Interpretar já nem era mais difícil. O mais difícil era conseguir compreender o que foi que ele sonhou. Aí eles começaram a dizer, conta o sonho para a gente dar a interpretação. Fala o sonho que a gente vai dar a interpretação. Ele disse, vocês estão querendo ganhar tempo. Porque se vocês soubessem de verdade a interpretação, também saberiam o sonho. Quer saber? Aí ele vai dar uma ordem lá para o chefe e para o capitão. E ele vai dizer assim, eu quero que mate todos eles. Eu quero que mate a família deles também. Eu quero que derrube a casa deles. De maneira que a casa e as paredes da casa deles virem poeira, do qual não possa ser reconstruído mais nada. Nunca mais. Acaba com todos eles. Sai ele para poder cumprir essa ordem e esse edito. Daniel está lá pelos corredores do palácio e pergunta, por que se apressa em cumprir esse decreto do rei? Ele está vendo que o decreto é de mortandade, ele está vendo que o decreto é de destruição familiar, ele está vendo que o decreto é para perdição. Aí ele diz, por que você se apressa tanto em cumprir esse decreto? Aí ele diz, ora, o rei está irado, ele teve um sonho e ele quer que as pessoas digam o que foi que ele sonhou e quer também a interpretação do que ele sonhou. Aí Daniel, no ímpeto do dom, sem saber o que ele sonhou e sem saber o que significa o sonho, vai dizer assim, diga para ele que daqui a 3 dias me coloque na presença dele e eu vou dizer
dizer o que foi que ele sonhou e qual a interpretação do sonho. Rapaz, sabe como é que eu sei que isso foi no ímpeto do dom? Primeiro, porque ele não sabia o que o rei tinha sonhado. Segundo, que se não sabia o que o rei sonhou, menos ainda sabia qual era a interpretação que o sonho tinha. Terceiro, que ele estava nervoso. Por que ele estava nervoso? Porque o texto diz que ele sai da presença daquele capitão e vai direto encontrar com seus amigos e começa a dizer: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ele diz para os seus amigos: ora por mim. Sabe aquelas coisas que você faz para livrar os outros e depois você diz: meu Deus. Aquelas guerras que tu entra, tu diz assim: ó, eu vou contigo na peleja, e depois tu vê o tamanho da guerra, tu diz: meu Deus. Foi mais ou menos o que aconteceu com Daniel. Aí ele vai chegar agora e vai dizer: olha, orem por mim, vamos jejuar e orar, porque eu disse. Ele não disse Deus mandou, ele disse eu disse. Porque o dom é assim, Deus bota coisas em você que você vai pensar que é você. Aí ele disse assim: eu disse que daqui a um tempo eu vou entrar, orem para que o Deus dos céus me dê a interpretação do sonho. É tão lindo, irmãos, isso está lá no verso 19 do capítulo 2. Aí o texto vai dizer assim, ó: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Olha Daniel louvando o Deus do céu: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele quem revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque foi o Senhor que nos fez saber este assunto do rei. Aí ele vai chegar para Arioque, aquele a quem tinha recebido o decreto, e ele vai dizer: me introduz na presença do rei. Por quê? Porque agora eu já sei qual é o sonho e qual é a sua interpretação. Quando ele chega diante da presença do rei, é lindo, porque ele poderia dizer: eu discerni. Ele poderia dizer: eu entendi. Mas olha como é que ele já chega. Ele chega assim: ó rei, não precisa matar ninguém, porque o que tu pediste nenhum desses homens podem revelar, e nem eu, a não ser o Deus do céu e da terra. Ele é quem revela, ele é quem mostra, e ele falou comigo. Coisa linda, né? Deu a glória para Deus. Olha o que ele está dizendo: não sou eu quem revela, é Deus que revela. Não sou eu que livro, é Deus que livra. Não sou eu que salvo, é Deus que salva. Isso é lindo, gente. E aí ele vai dar para ele o sonho, vai contar o sonho que ele teve. Imagina o espanto de Nabucodonosor, olhando uma pessoa que não está na cabeça dele contar o sonho que ele teve, só ele sabia. Contou para ele o sonho, interpretou a visão e se cumpriu. O tempo vai passando. E nisso que o tempo vai passando, estou aqui fazendo um resumo até a gente chegar no capítulo 10, você vai percebendo Deus dando a Daniel o discernimento para solucionar as questões das pessoas. Discernir os sonhos das pessoas, as visões das pessoas, dos reinos, dos governantes, de homens importantes dentro da nação da qual ele era cativo. Daniel, ele começa a transitar no palácio de uma forma tão tremenda que você vê reis passando e Daniel ficando. Entendido em visões, esclarecido na interpretação dos sonhos. Aí agora Belsazar vai, diferente de Nabucodonosor, que em dado momento reconhece a autoridade de Deus, Belsazar um dia vai pegar os utensílios da casa do Senhor e vai dar um banquete com esses utensílios que eram sagrados. A mão do Senhor vai aparecer numa parede, uma mão, na verdade, vai escrever numa visão aberta: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele fica angustiado, ele sente grande temor. E ele diz: há alguém aqui que possa interpretar a escrita que a mão escreveu nessa parede? Ele vai dizer: olha, tem um homem aqui que já há tempos já ajudou outros reis. Ele tem essa capacidade, então manda chamar. Vem entrando Daniel. E Belsazar olha para ele e pergunta: és tu aquele Daniel?
Isso é lindo, porque o que ele está dizendo é, agora, depois que o tempo passa, Daniel já não é mais um garotinho, Daniel agora é um ancião. Daniel aqui não é um rapaz de cabelo preto ou castanho, não, como um judeu, não. Ele agora é um senhor de cabelos grisalhos. E aí ele olha para ele e diz, és tu aquele Daniel? O que isso significa? Você ainda tem aquele mesmo poder? O Espírito dos deuses ainda está com você? Eles não sabiam que era o Espírito de Deus. E ele dá a interpretação daquela visão. E aí você vai ver Daniel solucionando problemas. À medida que ele fazia isso para as pessoas e o tempo ia passando, Deus vai começar agora a dar revelações acerca do futuro, que está acima dos reis. Deus começa a dar visões que está acima dos sonhos dos príncipes. Deus começa a trazer a Daniel visões, sonhos e revelações que estão além do reinado globalizado da Babilônia. Deus vai levando ele a um nível de profundidade muito grande. Por quê? Porque em razão do tamanho da responsabilidade que ele tinha, Daniel vai intensificando os seus métodos de santificação. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel era um homem extremamente consagrado. Complete aí para mim, para você entender o que eu quero dizer. Daniel era um homem extremamente consagrado. E o que é ser consagrado? Ser consagrado é ser separado para o Senhor. Ser consagrado é santificar para o Senhor. É jejuar para o Senhor, é orar para o Senhor, é renunciar pelo Senhor, é agradar ao Senhor, é encontrar prazer na lei do Senhor. Daniel era extremamente consagrado, extremamente separado. À medida, quanto mais ele, preste atenção, não é uma coincidência, quanto mais Daniel ia envelhecendo e quanto mais ele ia se consagrando, maior era a ampliação do leque das visões. Preste atenção. Deus começou a revelar para Daniel coisas que estavam completamente fora do seu tempo. Deus revelou para Daniel coisas das quais ele nem viveria. Deus revelou para Daniel coisas das quais uma geração depois da gente viverá. Deus começou a revelar para Daniel coisas que não faziam parte da sua vida. Ou seja, Deus está compartilhando com Daniel coisas acerca de um futuro que Daniel nem vai participar, mas Deus fez questão de mostrar para compartilhar coisas acerca do que ele vai fazer no futuro. Deus começou a se tornar mais intenso e mais profundo. E de que forma isso era possível? À medida que Daniel se santificava. Quanto mais ele consagrava, mais Deus ampliava o leque da visão. Preste atenção. O plano de Deus para a sua vida é completo. Você vê esse plano de maneira parcial. Deus vai te revelando pedaços, de tempos em tempos. Cada ano um ensinamento, cada mês um processo. De tempo em tempo coisas vão acontecendo e você vai entendendo qual é o querer de Deus para a sua vida, para onde está o destino que Deus está te empurrando. Sim ou não? Sim ou não? Mas na verdade, para Deus, o plano dos seus dias, ele é completo, desde o dia em que você passou a ser gerado no ventre da sua mãe, ou melhor, desde o dia em que você passou a ser gerado no pensamento de Deus, porque o texto diz que Ele nos gerou em pensamento antes do nosso nascimento. Então assim, Deus tem os seus dias, desde o dia em que Ele pensou em você, até o dia em que você morrerá nessa carne. Ele tem todos os seus dias na palma da mão dele. Então o plano que para você é parcial, quando Deus olha para ele o plano é completo. Deus não vê a parte do que você está vivendo, Deus já viu o todo que compreende a sua vida, ok? E Camila, por que eu não tenho uma visão ampliada do meu futuro? Eu vou falar rasgado e não vou tentar romantizar, que é para você entender. Porque o seu nível de separação não te permite ver o todo. Seu nível de consagração não te prepara para aguentar a visão completa. Então Deus vai trabalhando com você à medida do que você suporta. Deus vai trabalhando com você à medida do que você é capaz de administrar. Se você, por exemplo, aqui soubesse que dia você vai morrer, você ia estar tranquilo nesse culto aqui agora? Será que esse culto aqui seria a sua escolha para esta noite? Se você soubesse exatamente o dia que você ia morrer,
você conseguiria ter uma vida normal até esse dia? Então isso vai de cada um. Tem gente que sabe o dia que vai morrer. Eu já conheci gente que sabe o dia que vai morrer, sabe a hora que vai morrer, e acredite, morreu no dia que falou. Só que isso depende da consagração, da separação, do relacionamento de cada um. Agora, eu não quero falar necessariamente sobre o dia da sua morte, mas quero falar sobre o prazer que é ter uma visão do futuro, sobre o privilégio que é ser alguém antecipado. Rapaz, o poder de uma visão e de uma antecipação é algo tão grande, é um poder tão tremendo que para isso existe licitação. Porque se todo mundo tivesse uma visão privilegiada do futuro, ia virar uma confusão só. O que nós iríamos fazer com o poder das informações que temos, das coisas que vão acontecer? Imagine que alguém saberia exatamente quando a pandemia ia começar, o que iria acontecer antes de acontecer, a maneira que a pessoa poderia se preparar para o que estava para acontecer. Mas e se eu te disser que muitos profetas sabiam exatamente o que ia acontecer e puderam não só se preparar, mas proteger outras pessoas diante de direções e apontamentos que deu? Camila, eu não estou gostando dessa palavra não, porque eu aprendi que o futuro a Deus pertence. Eu aprendi que o meu amanhã está na mão de Deus, e você está na mão de quem? Hein? Olha o que o Senhor vai dizer a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Isso aqui é presente ou é futuro? Responder-te-ei. Não precisa falar que é pretérito, não sei o que, não sei o que lá não. Mas só vamos colocar entre passado, presente e futuro. Responder-te-ei é presente ou futuro? Responder-te-ei é o quê? Mas clama a mim é o quê? O que ele está dizendo? Clama a mim e responder-te-ei sobre o... Por que não é no futuro, mas é sobre o futuro? Porque ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o Deus do futuro quer encontrar-se com pessoas no presente que estão dispostas a ter um vislumbre do que Ele vai fazer, que estão dispostas a serem pontes e conexões para outras pessoas que não têm o mesmo discernimento, que não têm a mesma graça, que não têm a mesma sabedoria. Deus te deu talentos, dons, mas acima de tudo, Ele te deu intimidade com Ele, para que você seja um farol resplandecente na terra, para que você seja uma conexão poderosa acerca das questões do porvir. Então não vem para cá querer me convencer que não cabe a você saber de nada sobre o amanhã, uma vez que há da parte de Deus o interesse pleno em querer compartilhar as coisas que ainda serão. E é isso que Ele vai fazer com Daniel. Agora, qual é a medida da entrega do que Ele vai dar a Daniel? Depende do quanto Daniel consagra. Daniel consagra muito, então Deus vai entregar para ele coisas muito profundas. Coisas das quais, mesmo Daniel consagrado, ele acha que não vai conseguir suportar. Do capítulo 5 para frente, vai entrando no 7 em diante, as visões vão ficando maiores e os sonhos maiores. Maiores ao ponto de que ele precisava escrever para não esquecer. Tem sonho que você tem, que parece que durou a noite inteira, mas você conta ele em 1 minuto. Não é? Porque na verdade ele é bem mais curto do que a sua impressão. Só que não eram mais sonhos, eram visões. Deus estava levando ele para outro nível. Que nível é esse? É um nível depois dos sonhos. Deus está dizendo para nós aqui, irmãos, nessa noite: eu quero te levar para um outro nível. Meu Deus, levanta a mão direita o mais alto que você puder. Bota a esquerda na mesma altura, Agora, traz essa pessoa que está do seu lado para debaixo do seu braço. Vem, traga. Não, você não entendeu, é para debaixo do seu braço. Cata ela para debaixo do seu braço e diga para ela, mais intenso e mais profundo. Sacode ele ou ele, diga: Deus está te convidando para um novo nível. Quem quer esse nível?
Ele não é para todo mundo não, mas há quem queira. Há quem queira. Olha esse nível. E essa palavra é profética. Quem tem ouvidos, ouça. O convite está aberto. É tempo de Deus nos transicionar para um novo nível. Para um novo nível. Eu estou sentindo muita autoridade de Deus enquanto eu falo isso aqui. Eu vou levar vocês para um novo nível. Esta geração vai entrar num novo nível. Um nível mais intenso. Um nível mais profundo. E Camaio é Maio Sérgia. Por muitos anos, brasileiros saíam do Brasil para fazer seminário em outros países. Mas guarde o que eu estou dizendo: não passará muito tempo, outros países virão conhecer seminário de avivamento no Brasil, porque Deus está nos transicionando para um novo nível. Vem aí um novo nível. Um nível mais intenso, um nível mais profundo, um nível de aonde quem só tinha o caderno de oração agora vai ter que ter um outro caderno, o caderno de visões e revelações. E Maia caia sore rebora. E Maia canda ramachai. Não quer crer, não precisa crer, mas tu vai ver. Você vai ver. Você vai ver. As visões começaram a ficar mais profundas e mais intensas. E ele precisou começar a escrever. De forma que usando só o espiritual, ele não conseguia discernir. E a gente pode provar isso. Do capítulo 6 para frente, Daniel, nessas visões mais intensas e mais profundas, o texto vai dizer que quando ele voltava de um arrebatamento desse de sentido, de uma visão, ele ia para a biblioteca do palácio, para estudar sobre o passado, sobre a história, para tentar discernir a parte que Deus não tinha dado a ele o entendimento acerca da visão que ele teve. E isso agradava muito a Deus. Porque Deus via em Daniel o quê? Um empenho participativo. Tipo, tem a parte que Deus me fala o que é, e tem a parte que ele não me falou, mas eu quero prosseguir em conhecer. E aí, de que forma ele fazia isso? Visitando os pergaminhos históricos do palácio. Porque para pensar no tamanho da biblioteca de Nabucodonosor. A biblioteca de Nabucodonosor não tem livros só dos caldeus, não. Tem livro de todos os reinos que ele já conquistou. Então pensa o poder do apanhado histórico, que Daniel não tinha capacidade de aprender. E Deus deu a ele a sede do conhecimento, porque quem tem conhecimento tem que ter a sede do conhecimento. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que ainda antes que esse ano termine, a sede do conhecimento vai visitar a sua alma. Você vai querer ler mais a Bíblia, vai querer estudar mais os livros, vai querer entender. Você vai ver que 2 horas de escola dominical não é o suficiente. Você vai ter livro em casa, você vai ter anotação em casa, você vai participar de curso em casa. Porque aquilo que Deus vai te confiar é tão grande que você vai ver que não tem acervo suficiente. E ao invés de você deixar, você vai querer descobrir o porquê das coisas. E ele fazia isso. Porque todo homem que quer ser usado por Deus no futuro precisa ter uma compreensão mínima de passado. Toda a história que se constrói no futuro tem base naquilo que já aconteceu no passado. Todos os dados científicos, todos os dados catalogados, tudo aquilo que é organizado. Por exemplo, você vai entregar uma tese nova de mestrado ou vai escolher um tema para o seu PhD. Você precisa colocar em todo ele a biografia de onde você utilizou a base para construir o que você quer revelar. Porque não há construção de futuro sem consulta de... Ai, Camila, eu não concordo com isso não, porque meu passado é trágico. Eu prefiro ficar com aquela parte que diz que Deus lançou no mar do esquecimento. Meu irmão, Deus lançou teus pecados, não lançou tua história. Não existe você sem tua história. Então Deus nunca vai anular a sua história.
Porque Ele é o autor da vida. O autor não rasga capítulos. Ele escreve capítulos que dão sentido a tudo que você já viveu e já passou. Então Daniel começava a ir para a biblioteca para consultar, para tentar entender melhor o que Deus estava falando. Porque ele estava entendendo que o apontamento era governamental, era de reino. Então ele precisou conhecer um pouco mais da história. Deus, vendo nele esse empenho, levou ele para um outro nível. E esse nível que ele vai entrando, e agora já não é um garotão, agora já é um idoso. Esse nível que ele vai entrando agora apavora ele. Assusta ele. Olha para mim aqui. Deus está dizendo: o que eu tenho contigo está atrás daquilo que você tem maior medo. Está logo ali. De Barraia Suricamaia. Ali aonde você chama, e aquilo ali eu tenho medo. Deus está dizendo: está bem ali. Ele tinha pavor diante das visões. Por quê? Porque a santidade de Deus assusta. Me mostre alguém que se aproximou de uma visão gloriosa e não temeu. Não, lembra de Jacó? Teve um sonho. Maior sonho, uma escada que ligava o céu e a terra, bem na pedra onde ele debruçava a cabeça. Ele levanta apavorado, dizendo: ai, porque Deus está aqui. E eu não sabia, eu estava distraído. É o que ele está dizendo. Agora eu te pergunto, nesse dia, lá na pedra, Jacó pecou? Não, ele só que a gente quer estar preparado diante de Deus. Aí a gente peca tanto, que mesmo quando a gente não peca, a primeira coisa que a gente pensa, depois que está diante de Deus, é: meu Deus, o que eu pensei? Qual foi o último pensamento? O que eu pequei? Você fica tentando procurar qual foi o último pecado que você cometeu. É que nem quando você está na escola e o diretor diz assim: chama o fulano. Você pode não ter feito nada, mas no caminho você vai: o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Se o pastor falar assim: ó, fulano, eu quero falar contigo no final do culto, você já fica: meu Deus, o que foi? Você já... É o que está acontecendo com Jacó. Eu não preparei meu comportamento para estar aqui. Ai, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Achou que ia morrer. Você vai ver os homens que tiveram as maiores visões e revelações. Quando estavam diante da glória, eles utilizavam expressões no hebraico que manifestam sentimento de morte. Por exemplo, Gideão duvidava do anjo que estava debaixo do carvalho que estava em Ofra. Juízes capítulo 6, quando ele estava malhando trigo no lagar. O texto diz que o anjo está falando com ele, encorajando ele, e ele não está nem aí para o anjo. Ele fala com o anjo de igual para igual, porque ele não acredita que é um anjo, ele acha que é uma pessoa. Aí o anjo diz assim para ele: varão valoroso. Ele diz: que varão valoroso? Olha onde eu estou malhando trigo. Aí ele diz assim: o Senhor é contigo, se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Aí ele diz assim: você vai levantar-se contra os midianitas, e o Senhor será contigo para vencê-los, como se você fosse um homem só. Ele diz: então peraí, eu vou ali preparar uma oferta, vamos ver se o que você está falando é verdade. O que ele está dizendo? Deixa eu ver se você é anjo mesmo. Entrou, preparou o bezerro, colocou o caldo em volta, colocou na penha. Quando ele viu o homem, que estava igual ao homem, mas era anjo, pegar o cajado, a ponta do cajado e tocar na oferta, o texto diz que quando o anjo tocou, desceu fogo, lambeu a oferta. Aí Gideão gritou na hora: ai de mim! Está apavorado. O que ele pensa? Eu vou morrer agora, porque era Deus e eu não sabia. Mas por quê? Porque foi uma visão gloriosa. Complete aí. Porque foi uma visão gloriosa. Visões gloriosas não são só gloriosas, também são assustadoras. São assustadoras. Diante de uma visão gloriosa que você tem vontade de viver, quando você está diante dela, você não é regozijado da vontade, você fica apavorado pelo temor da grandeza. Agora veja, Deus está dando visões das quais Daniel está preparado para ter, mas ainda assim ele sente que não está.
seu corpo, sua alma, sua emoção, seu espírito está, mas seu corpo, sua alma e sua emoção, ou seja, tudo aquilo que faz parte da composição do homem natural, não está preparado. E eu posso provar, não eu, mas a palavra. O texto diz que mesmo consagrado como era, quando o Senhor lhe arrebatava em visão, olha o que o texto vai dizer nessa aqui que nós lemos do capítulo 10, ele foi tomado numa visão. Se ele foi tomado na visão, ele está em espírito, só que nem em espírito ele estava aguentando o que ele via. Ele estava dentro de uma atmosfera que só o Espírito podia entrar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vou repetir, ele está dentro de uma atmosfera de visão espiritual que só o Espírito pode entrar. Carne e sangue não entra nessa dimensão. Ok? Então ele está em espírito, mas o que ele está vendo é tão grandioso e é tão glorioso que mesmo em espírito o texto diz o quê? Que ele perde a força completamente do seu corpo, ou do que ele acredita que é o corpo. O que isso significa? Eu vou falar rasgado. Significa que ele sente que desmaia na visão. Aí você diz, como é que desmaia na visão se ele não está no corpo, ele está no espírito? Vamos para o Apocalipse capítulo 1. O que o texto vai dizer na visão de João? Que João estava na ilha de Patmos preso, então fui arrebatado em espírito, está escrito lá. Arrebatado em espírito, entrou numa dimensão onde carne e sangue não entra, porque a revelação era gloriosa. Quem ainda está comigo, diga amém. Lá nesta visão, ele vai ver um anjo. Ele não vai ver Deus, ele não vai ver Jesus. Ele vai ver primeiro um anjo que o recebe na visão. Quando ele vê esse anjo, o texto diz que ele já está tão assombrado que ele cai de joelho no pé do anjo. E o anjo diz o que é para ele? Levanta, porque eu vim aqui para te servir. Levanta, porque eu sou teu conservo. O que o anjo está falando para ele? João, eu não sou quem você está pensando. Aí João levanta. Ó que coisa, quando ele levanta, ele vê um semelhante ao filho de um homem. Aí ele diz, seus cabelos, ele ainda está tentando discernir. É, porque Deus não rouba a tua consciência para te revelar nada. Quem faz isso é o diabo. Deus não toma a tua consciência. Ai, não me lembro. Ai, a conta não foi Deus. Deus não toma a consciência de ninguém. Deus quer você lúcido para discernir a visão. Deus quer você lúcido para entender o que está acontecendo. Então é por isso que suas emoções vão com você na visão. Quando ele vê, ele diz, eu olhei e seu aspecto era como do sol. Seu aspecto, sua fronte, seu rosto era como o sol quando sai na sua força. Rapaz, você está doido. Seus cabelos, olha, ele ainda está tentando discernir. Seus cabelos são brancos como a lã. Pode ler em casa que você vai ver, ele está tentando discernir. Ele diz assim, seus cabelos são brancos como a lã. Só que ele vê que é um branco que nem a lã mais branca é. Aí ele diz assim, branco como a neve. Rapaz, você pensa, para um hebreu falar de neve é difícil. Ele está tentando captar o que ele tem de lembrança para trazer a imagem do que ele está vendo. Aí ele diz, como a lã não, são brancos como a neve, mais que a neve. Cinto, vi na sua coxa direita escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí ele diz, pelo que quando vi, não aguentei. Aí o texto vai dizer que João caiu. O que é isso? Desmaiou na visão. Mas ele estava em carne? Estava em quê? É porque era tão profundo, tão intenso, que nem o espírito dele estava pronto para aquilo. Aí o Senhor vem, coloca a mão no ombro dele. É tão lindo porque ele está apavorado. Quem é esse homem que quando fala a voz é como de muitas águas, mas a língua é igual uma espada afiada de 2 gumes? Cabelos brancos como a lã, rosto como o sol, pés como bronze, latão reluzente. Rapaz, imagina o pavor da glória. Aí quando ele está olhando aquilo, ele cai. O texto diz que ele cai como morto. Aí o Senhor coloca a mão no ombro de João e diz assim para ele, João, primeira coisa que ele pensa, eu imagino, me conhece, porque me chamou pelo meu? João, sou eu. Jesus não diz, é Jesus, ele diz, João, não temas. O que ele está dizendo? Fica calmo, sou eu. Só que de um jeito que você nunca viu. Sou eu. Você só diz sou eu para quem já te conhece.
e para quem você já é conhecido. Ligue para um amigo, se ele não identificar a sua voz e falar assim, quem está falando, você não disse seu nome, você dá uma revolta, você diz assim, sou eu! Sim ou não? Demora até a gente raciocinar, tipo assim, como quem sou eu? Sou eu! Jesus vai dizer, João, não temas, sou eu. O que ele está dizendo? Você me conhece e eu te conheço. Sou eu, João. Estive morto, mas vivo estou. Aí foi levantando, João foi levantando com a mão dele no ombro, dizendo para ele, nas entrelinhas, fica calmo, João, isso é só o começo. O que Deus está dizendo nas entrelinhas para ele? Trata de ficar de pé, porque a visão só começou. Eu vou te levar para um nível que não adianta você desmaiar, que eu não vou te deixar lá. Eu vou te levantar. Não adianta você tentar sair, que você não vai sair. Não adianta. Quem é que já tem aquele sonho, que na verdade parece pesadelo, né? Que você diz, eu sei que isso é um pesadelo e eu quero acordar agora. E você tenta acordar e não consegue. Tenta acordar e não consegue. Jesus está dizendo, não vai ser um pesadelo, vai ser uma visão gloriosa. Só que você vai querer um desmaio para querer acordar em carne, vai continuar no espírito. Porque eu vou te levar a um nível do qual você não vai fugir. Eu vou te levar a um nível que o seu medo não vai tirar você de mim. Eu vou te levar a um nível que seus pés não vão conseguir fugir da minha presença e nem do propósito que eu tenho com você. Então veja, é a mesma coisa que vai acontecer com Daniel no capítulo 10. Daniel a sua força vai sair de seu corpo. Ele não vai suportar. E aí o texto diz que um anjo vai se aproximar dele. Você leu comigo? Ele estava com outros homens, mas só ele viu o que viu. Porque o que Deus tem com você é com você. Não tente respaldar o que Deus está te dando pelos sentimentos dos outros. Por exemplo, esse culto, ele é para todo mundo, mas ele é individual no que tange a minha adoração. Então está todo mundo aqui, mas o meu culto é meu, o seu culto é seu. Aqui cada um está fazendo o seu culto para Deus. Então você não pode esperar que a reação ou o comportamento do outro determine sobre o que você está sentindo e o que você está vendo. Olha o que Daniel está dizendo, que assim como Paulo no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos capítulo 9, outras pessoas estão com ele, mas só ele viu o que viu. Aqui em Daniel está dizendo, outros homens, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, ou seja, eles sentiram algo, mas não viram, mas por causa do temor o texto diz que eles fugiram para se esconder. Daniel conseguiu fugir? Porque a visão era para ele. Deus trouxe gente hoje aqui que ele está dizendo, não se espante com a envergadura do projeto que eu vou entregar na tua mão. Não se espante com o apontamento do destino, do propósito que eu... Ei, tem gente que está do teu lado e amigo, mas vai ficar apavorado, vai achar que você é maluca, vai achar que você orou demais, vai achar que você está jejuando muito e está ficando doido, e vai te deixar, e você não vai abrir mão da visão só porque você está só. Guarde essas palavras, porque vai ser como Daniel, você vai dizer, eu estive só na visão, porque a visão era contigo. Você não vai conseguir fugir daquilo que Deus vai plantar no teu coração. Você não vai conseguir fugir daquilo que Deus vai colocar na sua vida. Os homens fugiram e Daniel ficou só. Toda pessoa que tem de Deus uma grande visão vai passar um momento de solidão. Se você ainda não passou, é porque a visão ainda não foi grande o suficiente. Para uma grande visão, para um nível mais intenso e mais profundo, a solidão não é um dilema, é uma necessidade. De parar para pensar sozinho, sem a intervenção de pessoas que não podem opinar no que não viram. Ele ficou só. Olhe para quem está do seu lado e diga, se a visão é grande, solidão será necessário. Um tempo só. Eu não estou falando de depressão,
Eu não estou falando de se emburacar a vida toda no limbo do esquecimento. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre estar só por um tempo. Acredito que melhor do que solidão é solitude. Mas é porque eu quero ser honesta. E a verdade é que solitude é só um momento. Solidão dura um pouco mais de tempo. E dependendo da visão, não é solitude. Eu tenho que ser honesta. Dependendo da visão, é solitário mesmo a caminhada. E aí ele viu. E nessa visão o texto diz que ele vendo, ele cai. Desfigurou a feição do rosto. Quem aqui já viu aquele episódio do Chaves, que ele fica catatônico? Quando ele sentia medo, ele fazia tom, tom, tom. Murchava. Tem alguém aqui da época do Chaves? Tá bom que não. Sei. Catatônico. Ó, boca ficou branca. Saiu o sangue do rosto. Adrenalina alta, pulmão ventilando. Você pensa que vai morrer. Cérebro está quase desligando o mecanismo. É o desmaio. Não tem ar. Aí o texto diz que ele, cai com o rosto em terra. O que é isso? Caiu de cara no chão. É porque a Bíblia usa os termos. Não dá para escrever assim, e caiu de cara no chão. Não, isso sou eu que falo. Caiu com o rosto em terra, profundamente adormecido. O que é isso? Tombou, Ó, caiu. Bateu o rosto no chão. Certa mão me tocou. E fez com que me levantasse. E aí eu termino aqui, fazendo a gente pensar no que a gente leu, lá no início quando leu o texto. Não tem muito o que aplicar, irmão, já está aplicado. A mão me tocou e me levantou? A mão me tocou e fez. Fez o quê? Com que eu me levantasse. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Daniel está estirado no chão. Vamos fingir que essa caixa de retorno é Daniel. Daniel está estirado no chão. O anjo vem. E aqui o anjo. Ó o anjo. Daniel. Ô Daniel. Daniel. Como quem diz assim, vai embora não. Volta que eu só estou começando a visão. Daniel desperta. Só que o texto diz que ele não tem. Ele não tem? Não tem força, não tem perna, não tem braço. Só que o anjo fica lá do lado dizendo, levanta! Levanta! Agora eu te pergunto, um anjo que Deus manda vindo do céu, tem o poder para levantar a gente, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só que isso aqui já é pedagogia da visão. Isso aqui é Deus já ensinando através da visão. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou te levantar não. Sabe por quê? Deus vai te dar visão que você nunca teve, mas jamais vai te tirar de onde você pode sair sozinho. Jamais vai fazer o que você pode fazer por si mesmo. Em Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus indo até Abraão numa voz tremenda, dizendo, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos aqui ampliar a promessa. Abraão, assim como você não pode contar as estrelas do céu e nem os grãos de areia que estão no mar, na praia, é assim que eu vou multiplicar a tua descendência. Abraão, aonde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Abraão, aonde você levantar os teus olhos, eu vou dar a sua herança. Abraão, eu sou contigo. Abraão, eu sou teu amigo. Abraão teve patrimônio, Abraão teve legado. Abraão foi mais além do que qualquer outro homem já pensou em ir. Mas tem uma coisa, Deus falou que ia fazer isso tudo e ele fez. Só tem uma coisa que Deus não fez. Ele não disse, vou eu te tirar da terra dos teus pais. Vou te dar terra, isso eu vou fazer. Vou te dar filho, isso eu vou fazer. Vou te dar nome, isso eu vou te dar. Vou te fazer nação, vou te abrir. Isso tudo quem vai fazer sou eu. Mas olha a palavra de Deus. Sai da tua terra. O que ele está dizendo? Isso tudo eu vou fazer, mas isso aqui quem vai fazer? Quem sai é você. Sabe o que ele está dizendo? Eu não te tiro de onde eu sei que você tem poder para sair sozinho. O anjo sacudindo Daniel e dizendo, levanta. O que ele está dizendo é o seguinte, reage. É isso que ele está dizendo. Ele está treinando Daniel para o que ainda vai acontecer. Como quem diz assim, meu filho, não tem mamãe me chora,
Não tem tô fraco, não tem não tô aguentando, não tem essa de tô com medo não. O que o anjo está fazendo com ele? O anjo está encorajando ele, dizendo: Daniel, levanta, levanta, Daniel, levanta, levanta. Vamos ser o anjo do Senhor nessa noite aqui. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: levanta, levanta. Diga para mim, eu também preciso ouvir isso. Levanta, levanta. Ai, tô cansado, levanta. Ai, tô com medo. O anjo não vai embora não. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você dorme, o anjo não dorme não. Você não vai aguentar medir força com ele muito tempo não. Nem a mula de Balaão, que era irracional, aguentou. O anjo cercava ela de um lado, ela ia para o outro. O anjo cercava do outro lado, o Balaão batia a pele para o outro. Teve uma hora que Deus deu a mula poder de fala. Como quem diz: o anjo não deixa eu seguir, você não está vendo não? Agora acréscimo meu, se ela pudesse falar mais, ela diria: é porque a mula é ele, não sou eu. Porque não via o anjo, ele apertava de um lado, apertava. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você está pensando que vai fugir do chamado? Você está pensando que vai conseguir fugir do propósito? Decide, minha filha. Ou ele vai te apertar, irmão, igual colocou em aperto a mulinha de Balaão, ou ele vai fazer contigo igual Daniel. Mas estagnada você não vai ficar. Estagnado você não vai ficar. Paralisado você não vai ficar. O anjo sacudia Daniel e dizia: levanta-te, 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 levanta-te. Imaia calaba, remaia shurikanda rabasaia. E como é que ele fazia isso? O texto diz que ele falava: atende às palavras que eu vou te dizer. Em outras versões: escuta o que eu vou falar com você. Porque está sem força, tá com as pernas sem força, tá com a mão sem força e está caído no chão. O anjo não vai levantar ele, o anjo só está mandando ele levantar. Só que está sem força, ele não consegue levantar. Aí o anjo diz assim: escuta, atenta teus ouvidos às palavras que eu vou te dizer. Então presta atenção, quem vai levantar Daniel? A mão do anjo ou a palavra? Você está aqui nessa noite dizendo: ai, Camila, quisera eu. Você acha que Deus não fala comigo o que você está pensando? Tem gente aqui que disse assim: quisera eu ter um anjo do meu lado que me dissesse: levanta. Só que o anjo não levanta Daniel, ele libera e é ela que dá a Daniel condições de começar a levantar. Então presta atenção aqui. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não precisa de uma mão, você precisa de uma. É isso que vai te colocar de pé. A visão, gente, a visão pode ser a mais caótica do mundo. A mais caótica do mundo. Você quer ver? Ezequiel capítulo 37. Poucas visões são tão terríveis quanto essa. E ele me tomou, Ezequiel. E ele me tomou. Me tomou é o quê? Está me levando contra a minha vontade. E ele me tomou e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. O que é isso, gente? É crânio para tudo que é lado. E se é vale, luz do sol não tem a mesma irradiação. Então é escuro, é sombrio, é frio. Rapaz, isso não é uma visão, isso é o pior pesadelo que uma pessoa podia ter. Olha o que ele diz: e ele me tomou e me levou e me deixou. Me tomou, me levou, me deixou lá. A visão de Ezequiel começa assim. E isso é muito forte, porque por pior que seja o lugar, quando você vê que é Deus que te toma, você diz: mas não tem problema, ele está indo comigo. Aí você vê a mão dele, você diz: ele está me levando. Aí a mão que você vê te levando, de repente você vê saindo. É aqui que complica. Me tomou, me levou e me deixou. Me deixou lá. Só que o que continuou? A mão não ficou, o braço não ficou, a presença física, visual não ficou, mas a voz.
continuou. Você lembra? A voz, aí disse assim, e eu ouvi a voz que falava comigo. João também relata isso, que em dado momento a presença se retira, mas a voz continua. Então Deus está dizendo, existem áreas na sua vida e momentos na sua história que não vai ter a minha presença física. Não vai ter aquela glória te guardando, aquele amparo que você sente em períodos difíceis. Só que isso não determina a sua morte. O que determinaria a sua morte seria não ter de Deus palavra alguma. Só que é a palavra que te coloca de pé. Lembra de Ezequiel? Ele dizia, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele dizia, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor. Do Senhor eu sei que tu podes fazer o que tu quiseres. Estou parafraseando para você entender. Então do que ele dependia para continuar naquela visão? Ele precisava continuar ouvindo a palavra, a voz de Deus. Agora, Daniel é a mesma coisa, ó. Atende às minhas palavras, ou seja, escuta o que eu vou te falar. E aí o texto vai relatar, ó. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel está de gatinho no chão agora. Está de joelho no chão, tremendo, e está com a mão, aparando a palma da mão, aparada no chão, para tentar uma força para se levantar. E aí o anjo está encorajando ele, dizendo, levanta, liberando sobre a vida dele palavra. Então, muito do que você quer viver para esse novo nível, você acha que depende de eu estar do teu lado. Você acha que depende do teu pastor te mandar um zap todo dia. E o Senhor está dizendo, você já tem o que precisa para ficar de pé. Atenta os teus ouvidos à minha palavra. Ou seja, lembra o que eu já falei com você. Profetiza o que eu já falei com você. Suscita a promessa que Deus liberou para você. Resumindo a história, ele fica de pé. E o Senhor vai começar a entregar a porção das 70 semanas, da revelação das 70 semanas de Daniel. O que é isso? É o maior vislumbre do futuro que Deus já deu a alguém no passado. É o maior vislumbre do futuro que Deus já deu para alguém no... Ao ponto que Daniel queria saber, depois que compreendeu a visão, o que ele precisava fazer, porque ele queria saber se ele estava dentro da visão. Aí ele dizia assim, e o que é que eu faço? Para quantos dias está para isso aí se cumprir? E o capítulo 12 se encerra com Deus dizendo para Daniel, Daniel, isso não te convém saber, tu porém, vai até o fim. Como quem diz, Daniel, eu não compartilhei isso com você porque significa que você vai viver esses dias. Você vai ser a ponte que vai contar para quem viverá esses dias. Então quem é Daniel dentro desse contexto? Daniel é a conexão que Deus levantou entre passado, presente e futuro. É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos dar uma visão de futuro, que nem sempre significa que nós vamos viver, mas vamos pavimentar a ponte pelo qual outros viverão através da nossa vida. Quem aqui já passou por uma ponte para chegar a algum lugar? Gente, a ponte é uma bênção. A ponte é uma bênção. É a pavimentação de uma estrada firme, que dá a você condições de continuar com maior rapidez a viagem. Assim é uma visão de futuro. É uma ponte pavimentada. Ponte essa que às vezes você nem vai passar, mas vai deixá-la pavimentada para que outros possam passar, através das visões que Deus te deu, da graça que Deus te deu, do projeto que Deus te deu. É por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, não só essa igreja, mas a cada um que está aqui, essa palavra, aguente a visão. Pare de fugir do propósito. Pare de fugir do que Deus confiou. Tem gente que está aqui que está cansado, esgotado, e não é por causa da visão não. Está esgotado de tanto se debater contra a vontade de Deus de revelar, a vontade de Deus de fazer. Você diz, Camila, eu estou tão cansado, obra de Deus é tão difícil. Obra de Deus não é difícil não. Difícil é se preocupar com a opinião pública. Difícil é dar ouvido para os faladores. É isso que torna a gente enfadado e cansado. Mas Deus nos trouxe hoje aqui e Ele está fazendo conosco o que fez a João, o que fez a Daniel, o que fez a Ezequiel, e por que não dizer o que fez até ao seu Filho Jesus Cristo? Diga para mim, por que Jesus estava angustiado no Getsemane? Porque ele tinha um vislumbre do futuro que lhe aguardava no Calvário. O texto diz que seu espírito foi posto em agonia. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer daqui a 12 horas para frente. Então ele está lá ajoelhado, aí olha a oração que ele faz. Pai, se possível for, o tamanho da angústia,
Foi preparado a vida inteira para aquele momento, mas quando chegou naquela hora, a sua humanidade gritou. Você pode ser preparado a vida inteira para o que Deus tem com você. Na hora que cumprir, a tua humanidade vai gritar, porque a gente não é anjo, a gente é gente. E na sua condição de humanidade, a humanidade de Jesus Cristo vai gritar no Getsemane. E ele vai dizer: Pai, se possível for, passa. Passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua. O anjo veio na hora. O Senhor enviou um anjo na hora, que se posicionou do seu lado. E o texto vai dizer que o anjo impunha a mão sobre o ombro dele, que estava de joelho, em oração, e encorajava ele. Olha o que o texto diz. Pelo que Jesus, ao ver o anjo, chorou mais intensamente. O anjo não é a resposta da oração, gente? Que o pai mandou para ele, sim ou não? Sim. Por que ele não olhou o anjo e ficou alegre? O texto diz, porque o anjo o encorajava. Falando abertamente, eu não sei quais são as palavras ou se ele está usando palavras, mas nas entrelinhas, para a gente entender, o que o anjo está dizendo é: vai passar não, tá? Tu vai mesmo, mas tu tá pronto para o que tu vai viver. Vai com tudo que tu tá preparado. Tu foi forjado até esse dia. Levanta e vai. Deve ter sido dali que surgiu o corinho. Segura. E vai, meu irmão. Quando ele viu o anjo o encorajava. Em outras versões vai dizer o consolava. Se o consolava, significa o quê? Que a vontade dele de passar não se cumpriu, mas que a vontade do Pai se cumpriu. Qual? Vai ao Calvário. Então ao ver o anjo, chorou mais intensamente. Ficou muito mais agoniado, muito mais angustiado. Por quê? Era o anjo dizendo: aguenta. Era o anjo dizendo: você está pronto, vai. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando? O suor vertido em gotas de sangue só passou a aparecer depois que o anjo apareceu. Antes do anjo, o suor era normal. Depois do anjo foi que virou gota de sangue. Ou seja, ao ver o anjo, a angústia aumentou. Porque ele sabia: não tem jeito, vou ter que ir lá e fazer o que fui chamado para fazer. E fez, glória a Deus. Então o que eu estou querendo dizer? Nossa vontade é fugir. Nosso corpo quer dizer para a gente o tempo todo que você não está preparado. Sua carne vai gritar para você que você não está preparada para ser escolhida por Deus, que você não está preparado para ser um vaso usado pela mão de Deus, que seus impedimentos, pecados e falhas te impedem de viver a realização de uma visão gloriosa que Deus teve para você. Só que hoje Deus te parou nesse culto, e o mesmo anjo que consolava Jesus, o mesmo anjo que levantou Daniel, a mesma voz que se manifestava a Ezequiel, está aqui liberando palavra para a tua vida, para dizer: você vai levantar e vai viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus mostrou para você. Quem está entendendo, diga amém. Seja profeta de Deus para alguém agora e diga para essa pessoa: aguenta a visão. Diga: aguenta a visão. Sacode a mãozinha dela se você é profeta nesta noite, e diga para ele ou para ela: vai tremendo, mas vai. Vai com medo, mas vai. Vai mancando, mas vai. Vai, aguenta. Toma posse do que Deus tem para você. Aqui, minha irmã. Ô, meu irmão, não é só você não, viu? Isaías capítulo 6, quando ele teve a maior visão que ele já tinha visto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia a casa. A voz que clamava: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ela fazia com que os umbrais das portas tremessem com a voz do que clamava. Pelo que, ao ver aquela visão, eu, Isaías, disse: ai de mim, que vou perecendo. O que ele está dizendo? Ai de mim, que vou morrendo. Diante do que ele viu, ele pensou: eu vou morrer porque não sou digno.
Vou morrer porque não estou pronto para ver isso. Só que o anjo vai descer com uma tenaz, trazendo uma brasa na ponta. O Deus que deu a Isaías a visão, deu para ele a condição de aguentar até o final, purificando. Deus está dizendo, santifica que tu aguenta. Deus está dizendo, purifica que eu te transito de fase. Deus está dizendo, te consagra que tu não cai. Te santifica que tu vai para um nível mais intenso e mais profundo. Eliseu disse para Elias, Elias disse assim, diga Eliseu, o que você quer? Pede o que você quer antes que eu seja tomado de você. Aí ele disse assim, eu quero que haja porção dobrada do Espírito, virtude dobrada do que eu vejo sobre a sua vida. Aí Elias responde assim para ele, difícil coisa me pediste. Por quê? Porque quando Elias disse assim, pede o que você quer, antes que eu seja tirado de ti, ele está dizendo, pede alguma coisa para... Só que o que Eliseu pediu não depende de... Então é por isso que Elias vai responder, você me pediu coisa difícil. O que ele está dizendo? Você podia ter pedido alguma coisa para mim. Mas o que você pediu de mim, não depende. Então vai funcionar assim, Eliseu. Se tu me vires, quando eu for tomado de ti, assim será. Mas se tu não vires, se tu não vires, está errado não, gente. Assim será. Então o que ele está dizendo? O que você disse que quer receber depende do que você aguenta. E o que está para acontecer ali é terrível. É tão terrível que ele não sabe se está na realidade ou está na visão. Ele olha e ele diz assim, meu pai, olha o desespero, já toma conta. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E não era carros de Israel. Só que é o que? A velocidade do que está acontecendo. Eu não sei se ele está vendo carruagem, se ele está vendo o anjo. Como é que ele está interpretando isso? Aí ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ao pavor de glória. O texto diz que vem um redemoinho e toma Elias. Cai do céu a capa de Elias. Quando ele segura a capa, ele entendeu que a capa evidenciava que o pedido dele foi atendido. Tanto que a unção não está na capa, a unção está em quem? Porque ele não disse, eu quero tua capa. Ele disse, eu quero a virtude do Espírito que está sobre ti. Quando ele sai, a capa só fica para evidenciar a unção que ele recebeu. Tanto é que Elias, quando atravessa o Jordão, toca com a capa aberta no Jordão e o Jordão se abre, porque a unção é só dele. Só que depois, para voltar ao Jordão que Elias e Eliseu atravessou, depois da unção que Eliseu recebeu de Elias, ele não toca o Jordão com a capa, ele dobra a capa. Que era para ele poder ver se o que estava sobre ele agora era... E ele toca o Jordão e o Jordão se abre. E ele volta para o Jordão, passando em seco o Jordão. Então escuta, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Tudo que você quer receber depende do que você aguenta. Então aguenta essa visão, meu irmão. Você quer uma empresa? Vai ter problema no caminho? Aguenta o que está para acontecer. Você quer uma família? Não fica achando que família é igual filme, não. Tem hora que tem quebradeira. As coisas dão errado, mas aguenta a visão que um dia Deus te deu de ter uma família. Você quer ser um profeta de Deus? Não vai cair fogo do céu todo dia, não. Tem dia que vai ter prisão. Tem dia que vai ser copo de água e um bocado de pão, igual foi com Micaías. Mas Deus está dizendo, tudo que você aguentar nos teus olhos, eu vou colocar na tua mão. Meu Deus,
Gente, o que eu estou falando aqui eu não estou inventando não. Isso é um princípio bíblico e eu prometo que eu encerro agora. Quando o Senhor apareceu a Abraão e ele era peregrino, Deus dizia para ele: Abraão, aonde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. O que Deus está dizendo? A forma de você tomar posse daquilo que eu já te entreguei é pisando. Aonde você pisar eu vou te dar. É por isso que Abraão não tem sossego parado. Quando ele está no sul, Deus manda ele para o norte. Quando ele está no norte, Deus manda ele para o lado. Quando ele está de um lado, Deus manda ele para o outro. Porque a forma dele tomar posse do que Deus ia dar para a herança dele dependia dele pisar. Então aonde ele pisava, Deus entregava. Aonde ele pisava, Deus entregava. 25 anos peregrinando, subindo, descendo, direita, esquerda, armando e desarmando tenda. Meu irmão, quando Abraão desarmava a tenda dele, não é igual barraca de acampamento que levanta, bota nas costas e vai embora não. Era ter que organizar 30 mil ovelhas, 40 mil cabeça de gado, 3 gerações de serva para fazer caravana de viagem, de sabe lá Deus quantos dias. Então era assim de um lado para o outro, 25 anos peregrinando até Isaac aparecer. Aí depois dessa peregrinação, quando Deus viu que Abraão já era avançado em idade e não podia mais peregrinar tanto quanto peregrinava, Deus diminuiu a promessa por causa da condição dele. Deus não... Ih, teus cabelos brancos não custa Deus não, minha filha. Tua esterilidade não atrapalha Deus em nada. Depois que Deus vê que não dá mais para ele peregrinar, aí olha o que o texto vai dizer. Que o Senhor chamou Abraão no monte, ou seja, num lugar bem, e disse assim para ele: Abraão, levanta a tua cabeça e amplia a sua, porque aonde a sua visão alcançar, eu vou entregar para a sua herança. Deus, sabendo que Abraão ainda não tinha muitos dias de peregrinação para tomar posse com a perna, mudou o método, não mudou a promessa, mudou o método, não mudou a promessa. Eu vou falar de novo, mudou o método, não mudou a promessa. Deus muda as formas, mas Ele não tira uma vírgula do que Ele te entregou. Deus muda as formas, mas Ele não muda nada do que Ele te disse. Visto então que ele já não tomava mais posse com a terra, levou ele para um lugar bem alto. Completa aí para a gente encerrar junto. Levou ele para um lugar bem alto e falou para ele: levanta a tua cabeça. O que Deus está dizendo para ele? Abraão, olha para o mais longe que você conseguir ver. Eu imagino Abraão procurando a linha do horizonte, que é o lugar mais longe, né? Procurando, porque estava numa visão privilegiada. Porque aí o que ele está querendo dizer na linha do horizonte? De ponta a ponta. Aí olha o que Deus diz: porque a partir de agora, aonde a sua visão alcançar, eu vou dar a sua herança. O que Deus está dizendo? O que você vai receber agora não depende mais das suas pernas, depende da sua capacidade de... Então olha aqui para mim. Talvez você não possa pisar em estados e em países que você gostaria de chegar. Talvez você não tenha o transporte e os veículos que acha que precisa para alcançar os destinos que Deus separou para você. Só que e se nessa noite eu te disser que Deus separou você nesse culto aqui de 10 anos, para poder dizer que não são essas paredes que determinam o tamanho de vocês. Para Deus dizer que não são a quantidade de dias ou de anos que vocês estão celebrando que determina o tamanho que vocês ainda terão. E se eu te disser que Deus te trouxe aqui nesse culto para poder te dizer, nem pernas, nem braços. Eu estou contando com a abertura da sua visão. O quão longe você for capaz de enxergar. Presta atenção. Se outrora ele tem que pisar para possuir, significa que ele tem que ir a todo lugar que Deus quer lhe entregar. Sim ou não? Sim ou não? Só que depois, por causa da visão, Deus já está entendendo que tem lugar que ele não vai. Então o que Deus está dizendo? Eu vou trazer isso até você. Então entenda. Por que é importante você ter uma visão de futuro? Por que é importante você sair daqui nessa noite dizendo: Deus, me antecipa, conta para mim as coisas, faz de mim teu profeta, faz de mim teu amigo, me deixa saber. Porque foi ele mesmo que disse: clama a mim e... Ele tem esse interesse. Saia daqui nessa noite falando isso com Deus. Isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque o que você vê não depende só de você. 400 anos se passaram depois da morte de Abraão.
400 anos de silêncio e o povo em peregrinação. Quando o Senhor tirou o povo da terra do Egito, eles entraram na terra dos caldeus, que pertencia a Canaã. Quem foi que pisou lá primeiro? Abraão. A escritura da promessa está em nome de Abraão. No jurídico do sistema da terra, depois de 5 anos, quem está na terra há 5 anos tem direito à terra por uso capião. Quem já ouviu falar disso? No céu isso não existe. A terra é de quem Deus deu. Mas agora os inimigos estão na terra que Deus deu a Abraão. Jebuseus, cananeus, heteus, heveus, amorreus. E o povo está indo para essa terra. Josué vai dizer que o Senhor falou para Israel: eu vos dei terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes. E vocês vão colher, estão colhendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. 2 verdades. Primeira, Israel não está recebendo nada de graça. Para quem olha de longe e pensa, Deus é injusto, hein? A terra foi plantada pelos cananeus, heteus, jebuseus, amorreus, e agora Israel vai lá e pega. Primeiro, o que Deus está dando para eles é 400 anos de salário atrasado, que o Egito nunca pagou. Agora, segundo, e esse sim mais importante do que o primeiro, Deus deu essa terra a Abraão muito antes dos jebuseus, cananeus plantarem e tomarem posse dela. Então o que eles fizeram depois não muda o que Deus fez antes. Camila, eu não entendi, vai entender. A terra que Deus me deu, a visão que Deus me deu está sendo ocupada pelo teu inimigo. Comece a considerar esse inimigo como funcionário. Ele está arando a terra, porque você não vai chegar lá para plantar, você vai chegar para colher. Quem está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Agora, uma coisa é certa: o que Deus te deu é seu, só que isso depende da capacidade que você tem de se enxergar lá. Então esse culto dessa noite, o que eu vejo Deus fazendo com a gente? Ampliando a nossa visão. Ele está dizendo: se veja onde eu disse que eu vou te colocar, se enxergue aonde eu disse que você vai morar. Mas você fica com essa visão ilimitada. Você não consegue se ver nem de carro zero. Você diz assim: Deus, se for um usado, tá bom. Então vai ser um usado que você vai ter, porque Deus só vai te colocar onde o leque da tua visão te dá condições de te plantar. Agora, Deus não precisa ser grande não, pode ser pequenininha, contanto que seja própria. Vai morar numa pequenininha, vai ser própria, porque Deus não vai te plantar onde a sua visão não alcança. Deus não quer você desconfortável. Agora, tens uma visão ampliada? Se veja nela. Agora tem uma outra coisa aqui: não critique quem tem a visão que você não tem, porque está desfrutando ou vivendo aonde teve coragem de se enxergar, e você querendo dar uma de super humilde, porque humildade e pobreza são usadas por nós como sinônimos, e isso é um erro muito grande, porque nem todo pobre é humilde, nem todo humilde é pobre. Quem disse que são sinônimos essas palavras? Não são. Agora não, Camila, para mim isso aqui tá bom. Se tá bom isso aí para você, não reclama de quem não está em conformidade com isso e quer viver outra coisa. Cada um fique na visão que Deus deu, que foi capaz. Não está aguentando. Não tá. Camila, não estou aguentando. Se é para ter isso tudo de unção e isso aqui de perseguição, então eu não quero essa unção. Então você não terá essa unção. Deus não vai te dar o que você não for capaz de suportar. Agora, quer fazer que nem eu, que nem Daniel? E por que eu posso dizer que nem eu, gente? Porque por bondade, graça e misericórdia do Eterno eu posso estar arrebentado igual ele, tremendo. Mas eu digo: Deus, é meu, eu quero. É meu, eu vou. Eu vou mancando, eu vou capengando. Rapaz, eu vou ser... Tô mentindo, mãe? Eu vou acabada, mas eu vou. Se tem uma coisa que eu não consigo ver acontecendo no ministério que o Senhor me confiou, é eu fazendo o que Eliseu fez, dizendo para Deus: não sou melhor que meus pais. É claro que a época dele é outra, né? Eu certamente na época dele não aguentaria nem 1% do que ele aguentou. Não estou fazendo comparação entre eu e Elias, eu não sou ridícula a esse ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu não conseguiria me ver dizendo: Deus, passa para outro que o Senhor me deu. Não conseguiria. Porque no dia que Elias disse para o Senhor: não sou melhor que meus pais, o Senhor disse para ele: então volta e unge Eliseu em teu lugar. Como quem diz: não é, não quer?
Quer aposentar? Então vem. Já aposentou. Por onde ele anda eu não sei. Mas o que eu estou querendo dizer? Foi até onde sua visão lhe deu poder para ver. E diga para mim, foi longe ou não foi? Diga para mim, tem profeta maior que Elias? Eliseu tinha a porção dobrada, mas quem apareceu no Monte da Transfiguração? Pioneiro do propósito. Eliseu deu continuidade à visão. Quem teve? Então assim, quer? Aguente. Não está aguentando? Não reclame de quem está passando o que está passando para viver o que quer viver. Agora, qual é a minha oração hoje? Qual é a minha oração hoje? Para que você entenda que tudo o que Deus tem para a sua vida te dá medo porque é maior do que você. Mas você não deve se acovardar do que Ele tem, porque o Deus que te dá a visão também tem poder para te capacitar para ficar de pé diante dela. Então só as pessoas que entendem a responsabilidade da oração que eu vou fazer agora. Preste atenção que eu não minto. Você não é obrigado, Camila. Quanto mais você pregava, mais medo eu sentia e menos eu quero. Fique sentado. Camila, quanto mais você pregava, mais medo eu tinha, mas mais desejo eu tinha. Faça como ele, fique de pé que eu quero orar por você. Camila, eu sou daquelas que eu estou apavorada, mas eu quero o que Deus tem para mim. Camila, eu não sei o que me espera se eu aceitar isso que você está propondo hoje aqui, mas eu vou confiar. E ó, presta atenção, irmãos, as coisas de Deus é sério, eu brinco comigo, as coisas de Deus eu não brinco não. Não quer, não levanta por causa de ninguém. Aí vou levantar, porque senão vão ver que só eu estou sentada, porque estão vendo que você tem juízo. Você está sabendo fazer uma escolha, e isso é louvável, uma escolha é sempre louvável. Não fique de pé só porque os outros estão ficando. Não vou ficar, Camila, não senti, não quero, estou apavorado, estou doido para ir embora. Fique sentado aí, que não tenha medo, essa oração que eu vou fazer agora não é para você, não vai te alcançar. Não vai te alcançar. Camila, eu estou com medo. Não sei o que me espera, mas diante do currículo que Deus tem, eu vou colocar minha vida na mão dele assim mesmo. Eu vou confiar, porque eu prefiro viver a guerra de quem venceu do que a frustração de quem não tentou. É isso que você tem que pensar. Qual é a escolha que você tem que fazer? A frustração de chegar um dia na sua vida e pensar, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado. Ou a realização de ver algumas cicatrizes e dizer, isso aqui foi quando Deus me deu a vitória da depressão. Isso aqui foi quando eu pensei que não ia aguentar e Ele me livrou de novo. É essa a escolha que você tem que fazer. Bote a mão no seu coração aí agora, com muito temor e tremor. E comece a dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vê. Eu não quero saber da vida de todo mundo não, Senhor, eu vim aqui para saber da minha. Me dá uma visão clara do propósito que o Senhor tem comigo. Comece a falar isso com Ele. Eu estou te ajudando em oração agora. Comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, esclarece, de maneira que não haja confusão na visão que o Senhor tem do meu futuro para mim. Me faz enxergar onde o Senhor me vê. Me faz enxergar o que o Senhor quer para mim. Aonde o Senhor quer que eu esteja. Seja geograficamente ou espiritualmente falando. Me tira de toda paralisia espiritual. Deus me arranca com mão forte dos lugares que eu não consigo sair. E me dá força para sair dos lugares que o Senhor quer que eu me retire. Mas Pai, não me deixa sem ouvir a Tua voz. Fala comigo como Tu falaste com Ezequiel naquele vale. Me encoraja como Tu encorajava Daniel nesta visão. Me levanta como
como tu levantaste João naquela visão. Me coloca de pé pelo poder da tua voz. Me chama pelo nome como o Senhor chamou a Lázaro. Me tira da sepultura do descrédito. Me tira da sepultura da incredulidade. Me arranca da sepultura da covardia. Me tira, me chama pelo nome. Pai, faça isso conosco nesta noite. E que sobre esta palavra, que o ano de 2022 seja um ano marcado por visões intensas e profundas do teu propósito e da tua vontade para a nossa vida, Deus. Pai, nós te pedimos isso, fala conosco. Desobstrui a nossa audição. Não queremos estar distraídos. Se for preciso, fala conosco em sonho, como o Senhor fez a Jacó. Nos desperta, nos desperta, nos desperta. Tira de nós a mornidão, a apostasia, a prostração. Não deixa o nosso medo ser maior do que a nossa fé. Aumenta a nossa fé nesta noite. Aumenta a nossa fé nesta noite. Confirma as tuas promessas e nos coloca para sair desse culto aqui de pé. Vamos sair daqui para a glória do teu nome de pé, ainda que tremendo, mas de pé, ainda que amedrontados, mas de pé. Coloca teu povo de pé. Cumpre Ezequiel 37 em nós, quando a tua palavra diz que enquanto ele profetizava, como o Senhor lhe deu ordem, levantou-se um poderoso e numeroso exército. Levanta um exército no Brasil de adoradores que aguentam a revelação do Senhor, que estão prontos e disponíveis, que querem viver, que querem ver o teu mover. Começa em mim, Senhor. Faça essa oração, igreja, e diga: começa em mim, Senhor. Começa comigo, me mostra. Vai tirando o medo do meu coração. Vai me dando espírito de ousadia. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Você vai aguentar, viu? Você não vai morrer. O que Deus tem para você não termina com uma lápide no chão. O que Deus tem com você é glorioso. O que Deus está te mostrando não vai te levar a uma morte decadente. Vai te levar a um futuro surpreendente, glorioso. Quem recebe essa palavra pode dar um glória a Deus. Amém. Deixa eu fazer uma última coisa aqui que está no meu coração, gente. Eu queria dar uma oportunidade aqui nessa noite para aquelas pessoas que entraram hoje aqui e já tiveram uma visão do futuro. Já se viram bem melhor do que estão hoje, mas hoje estão com a visão meio embaçada, porque se afastaram do centro da vontade de Deus. Você diz assim: Camila, eu estou desviada há muito tempo. Irmão, desviado não frequenta culto. Se você está aqui, por mais que você não esteja no centro da vontade de Deus, você é afastado. E sabe por que você está aqui? Porque você tem saudade. E hoje a porta da salvação está aberta para você. Ah, Camila, mas eu ouvi dizer que ela é estreita. Você não tem que olhar que é estreita, você tem que olhar que ela está aberta. Nós vamos fazer assim, ó, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão para o céu. Não precisa vir aqui na frente não, porque está bem apertadinho. Só vai levantar a mão para o céu quando eu disser 3. Quem está nessa condição, que está afastado, está distante. E hoje, enquanto o culto acontecia, você sentiu o convite do Espírito Santo dizendo: bora voltar para a visão? Bora voltar para o propósito?
Você pensa assim, não, Camila, eu creio em tudo que você pregou aí, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu me santificar, depois que eu me consagrar, depois que eu me consertar, aí eu vou. E aí você nunca conserta. E não é porque você não quer. Me escuta aqui. Não é porque você não quer. É porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Ai, Camila, mas como é que eu vou levantar a mão se eu estou com um rolo aí? Vem tu, levanta a mão tu, teu rolo, geral. Não, Camila, minha situação é que eu tenho uma situação aí, tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico, o fubá. Sabe por quê, gente? Jesus nunca disse se arruma e vem. Se ajeita e vem. Ó, se conserta primeiro e vem. Jesus nunca disse, ó, se casa primeiro, depois vem. Estou falando isso porque Deus falou comigo que tem gente aqui que está dizendo assim: ah, mas eu não sou casado e eu estou pedindo tua certidão de casamento. Estou pedindo tua decisão. Ele não disse se arruma, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos. Eu vim de bermudinha, barriga de fora e camisete do piu-piu. Foi assim que eu vim no dia que eu fui. Porque eu gostava muito do baile. Aí eu dizia assim: ah, não, eu gosto muito do baile. No dia que eu largar o baile, eu vou. No dia que eu largar o baile, eu vou. No dia que eu largar o baile, eu vou. Aí um dia eu ouvi Deus falando comigo: no dia que você vier. Aí eu fui do jeito que eu estava. Aí eu não conhecia muito ainda Jesus, né? Aí eu disse assim: ó, o senhor sabe que eu não me garanto. Então eu vou no teu nome. Por isso que eu estou firme até hoje. Porque eu não me garanti em mim, eu me garanti. Camila, mas e as coisas? Ih, irmão, passou muita água debaixo da ponte, mas toda a água que passou, eu passei com Jesus. Porque quando ele disse: sem mim nada podeis fazer, é verdade. Ai, Camila, mas eu não estou sentindo o que é hoje, não. E se eu te disser que salvação não é sentimento, é decisão? Ah, não, Camila, eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Salvação não é arrepio, não é emoção. Ah, Camila, mas eu vi uma pessoa que aceitou, foi chorando, chorando, chorando. Irmão, lágrima não determina quem fica e quem vai, não. É decisão. Você quer ver? O pensamento tem que ser esse aqui, ó. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que ele foi enviado ao mundo para perdoar seus pecados? Camila, eu também creio. Crê que ele em breve voltará? Camila, eu creio tanto que eu tenho até medo, de tanto que eu creio. Então você é crente? Não, eu não sou não. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Tu é crente. Agora, por que eu sou crente? Eu vou ter que levantar a mão. Porque nem todo crente é salvo. Porque a Bíblia diz que os demônios também creem e estremecem. Ou seja, abre aspas para o que eu vou falar agora. O diabo também é crente. Porque aonde está constituída o fato de ser crente? Crer em Deus e saber que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso ele diz: os demônios também creem e estremecem. Então é nisso que eu quero dizer. Ser crente, vir à igreja, não faz de você salvo. Mas ser salvo faz de você um bom crente. Camila, o que eu tenho que fazer para ser salvo hoje? Largar isso, fazer assim, fazer assado. As pessoas complicam muito a obra da salvação. E é Deus que já fez essa obra em Cristo. Então, Camila, o que eu tenho que fazer? Eu vou contar de 1 a 3 e não vou contar de novo e nem vou insistir. Vai ser uma vez só. Ah, Camila, você não vai insistir? Não, não vou não. Eu estou insistindo há 1 hora e 40 minutos enquanto eu estou pregando. Crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Crê que ele foi enviado com poder para perdoar seus pecados. Crê que em breve ele voltará. Então você pode confessar Jesus como seu Senhor. Camila, e as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar? Você tem tanta consciência que tem que deixar, que nem eu preciso te falar o que você tem que deixar. É o Senhor que vai te convencer, não sou eu. E é com ele que você será capaz de fazer as renúncias que precisa fazer. Não é comigo dizendo aqui o que você tem que fazer ou não. O que eu tenho que dizer é que a porta está aberta. E que você pode passar por ela hoje, independente de como você está. Agora, não é lágrima, não é choro, não é sentimento. Pode até chorar, pode até ter lágrima. Mas o importante aqui é saber se você está pronto para tomar essa decisão. E eu sei que está. Numa noite fria e de chuva. Tu está na casa de Deus? Tu quer me convencer que tu não está pronto? Tu podia estar em qualquer rave, qualquer baile, pagode, boate. Aí você tá, até o crente que já é salvo em Jesus está dizendo: eita, que eu tenho que ir embora.
E o que diz que é afastado está aqui dizendo, eita, que Deus está falando comigo hoje. Aí tu quer me dizer que tu não... Pelo amor de Deus, você está pronto para essa decisão? Vai ver, só faltava alguém para te explicar. Então funciona assim. Vou contar de 1 a 3. No 3, quem está afastado, quem se diz desviado, quem já foi da igreja e se afastou e não vem mais, quem vem à igreja mas nunca fez uma aliança com Deus, não é com a igreja, é com Deus, vai levantar a mão. E eu tenho que levantar a mão para quê, Camila? Daqui da onde eu estou, Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, não foi igreja evangélica, nem católica, não foi padre, não foi pastor. Isso está acima de tudo que você entende como religião. Foi o próprio Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Porém, aquele que se envergonhar de mim, ou seja, a maioria das pessoas que amam ao Senhor, não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem... E ele leva isso em consideração. Só que isso não é o suficiente para garantir a sua entrada. Ele está dizendo, seu amor, sua vergonha não pode ser maior do que a sua fé. Camila, você vai botar o microfone na minha boca? Não vou, eu não te conheço. Sei lá o que você vai falar. Então eu vou facilitar para você. A confissão pública de fé hoje são para aquelas pessoas que ou vêm à igreja, mas nunca fizeram uma aliança com Deus. Ou já vieram, já serviram e se afastaram. Ninguém precisa dizer que você está afastado. Você sabe que você está afastado. Você hoje não vive mais como um dia você vivia. E hoje, Deus veio ao teu encontro para dizer, é hoje. Bora reatar a aliança. Bora começar a caminhar por caminhos aplanados. Vamos embora pavimentar esse futuro. Deixa eu voltar a te dar clareza da visão que eu te dei. Você entendeu que você é essa pessoa? Aí quando eu disser 3, você vai levantar essa mão e vai ficar com a mão para cima até eu orar por você. Porque eu vou entender isso aqui hoje como sua expressão de confissão pública de fé. Então só vai levantar a mão quem está nessa situação. Ah, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, que receber, sou crente em Jesus, salvo também, mas vou levantar a mão porque eu quero receber essa oração. Tu não vai receber. Porque não é com você que eu estou falando. Essa oração é só para essas pessoas. Então só vai levantar a mão quem sabe que está nessa situação. Ok? Quem entendeu, diga amém. Amém. Todo mundo que é crente pentecostal, amarra as mãos aí agora, porque senão vocês começam a glorificar, levanta a mão, eu não sei quem é e quem não é. Só vai levantar a mão quem estiver nessa condição. Quem juntou a mãozinha, começa a orar em prol de alguém aqui. Cubra alguém de oração agora. Senhor, se tem alguém aqui precisando tomar essa decisão, está afastado, e hoje entendeu, a tua palavra trouxe lucidez para o que essa pessoa tem que fazer. Dá força, dá coragem para ela tomar essa decisão. E eu conto 1. Eu conto 2. A igreja intensifica o fluxo, irmão. Não quer orar, não ora. Mas quem entende o momento e começou a orar, não finge que está orando não. Ora de verdade. 2,5. Meu querido, você está debaixo de oração agora. Você tem poder de tomar a decisão que vai mudar a história da tua vida, da tua casa, do teu futuro e da tua família. 2,45. Camila, sou eu. É você, eu conto 3. Levante a mão se tem alguém assim. Isso. Fique com a mão estendida. A igreja continue orando. Eu já contei uma pessoa ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém afastado, distante, que precisa hoje reconciliar e fazer essa aliança com o Senhor? Mais alguém? Mais alguém? A igreja continue orando. Eu só vou perguntar mais uma vez. Camila, sou eu, é comigo que Deus está falando. Levante a sua mão que nós vamos orar por você agora. Tem mais alguém? Mais um aqui, oh glória. 2. Mais alguém? Não é para você procurar, é para você orar. Quem está fazendo isso não são seus olhos, é a sua oração. É a sua oração. Mais alguém? Se tiver mais alguém, levante a mão mais alto que puder, para que nós estejamos orando. Camila, sou eu. Camila, sou eu, mas eu tenho muita coisa para resolver. E a primeira coisa que você precisa resolver é a sua aliança com Deus. Mais alguém? Se não há, eu não vou insistir. Mais alguém? 3. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos
posso orar por essas pessoas agora. Tem uma moça aqui, uma senhora lá atrás e um homem aqui na frente. Estenda as mãos, igrejas, todos vocês estendam as mãos. Senhor, eu quero te louvar por essas 3 vidas que nós contabilizamos aqui. Essas 3 vidas que conscientemente levantaram as suas mãos diante do Senhor e te reconhecem hoje publicamente como único e suficiente Salvador. Como igreja nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, nós ligamos a salvação das suas almas. Nós declaramos que a partir de hoje, aqui e agora, essas vidas entram em processo de libertação para caminharem firmes contigo. Firma os seus pés sobre a rocha, derrama da evidência do teu sangue carmesim sobre a vida delas, abraça elas com teus braços de amor e de misericórdia. Nós ministramos sobre elas a alegria, a alegria, 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 alegria da salvação e uma nova visão de futuro, em nome de Jesus. Quem concorda, diga.